24 de setembro, o silêncio das mulheres. Elas ficaram extremamente atemorizadas, sem saber o que pensar, quando viram que o túmulo estava vazio. E ainda com mais medo ainda, quando viram aquele jovem todo de branco, que era um anjo, falando para elas que ele não estava mais ali. Ele não tinha sido sequestrado, roubado seu corpo, não. Ele havia ressuscitado. Elas não sabiam o que pensar, o que dizer. Então, em Marcos capítulo 16, verso 1 a 8, diz na sequência assim, que elas viram todo o procedimento, desde a morte, depois o sepultamento, elas foram comprar o aroma para embalsamá-lo no sábado à noite, depois do pôr do sol, descansaram conforme o mandamento no sábado, e no domingo de manhã elas foram até o túmulo, viram que o túmulo estava vazio, o anjo disse que ele havia ressuscitado e que iria encontrar os discípulos em Galileia, lá na Galileia, e disse: lá vocês vão ver ele. E elas saíram com medo e nada falaram a ninguém. Não tinham o que falar, elas ficaram extremamente com medo, sem saber o que pensar. Era muito bom para ser verdade? Será que seria verdade isso mesmo? Então, nós vemos um detalhe quanto ao silêncio das mulheres. Durante os 3 anos e meio que Jesus passou, desde os 30 anos, quando ele foi batizado, tudo o que ele fazia, pelo menos muitas coisas, foram registradas na Bíblia, e ele dizendo, não fale para ninguém. Então nós vimos Jesus pedindo silêncio sobre quem ele era. Por exemplo, quando ele perguntou, o que vocês acham que eu sou? E Jesus falou, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo, que deveria vir ao mundo. E ele elogiou e disse, não fale para ninguém isso, que eu sou o Messias. Sobre as curas que ele tinha feito, por exemplo, no caso da cura dos leprosos, da filha da ressurreição da filha de Jairo, na cura daquele homem surdo e mudo, ele também ordenou aos seus discípulos que não contassem às pessoas que ele era o Messias, em Marcos 8:30, e também em Marcos 1:44. A principal razão para ele dizer que não fale para ninguém a meu respeito é porque ele tinha que ter tempo para fazer tudo o que ele tinha que fazer, para não abreviar a perseguição e a sua morte, e para não dar aquele sinal de motim, de movimento, aquele movimento que faria mal ao seu ministério, pois ele ainda tinha que concluir o seu ministério. Mas agora, nesta cena, as mulheres estavam com medo. Jesus não falou para elas não dizerem nada, simplesmente elas estavam com medo. Não falaram porque estavam maravilhadas
Agora, esse silêncio das mulheres e também dos discípulos e de outros não durou muito. Porque em Marcos 16, 20, podemos ver assim, ó, escrito: e eles, falando dos discípulos, né? Pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Marcos termina o livro falando sobre a ascensão de Jesus. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Então, agora sim, começaram a falar sobre Jesus, quem era Jesus e o que Jesus fazia. E diz então que eles saíram por toda parte, pregando sobre o Messias. Por que nós não devemos ficar com medo ou calados sobre quem é Jesus, o que ele fez e o que ele fará? A quem você pode contar hoje sobre Jesus e sobre o plano de salvação?